Oi, gente, boa noite. Mais uma segunda com live aqui. E hoje eu vou falar sobre um tema muito importante. Eu abri minha caixinha no Instagram antes de ontem e pedi opiniões. Queria saber o que mais vocês queriam saber, se era técnica, se era produto, se era alguma pincel, enfim. Então eu gosto muito de ter a opinião de vocês para saber o que vai ser melhor para vocês, o que vai encaixar melhor no que vocês precisam, na necessidade de vocês. Eu recebo sempre muitas coisas interessantes, muitas opiniões, cada um quer uma coisa, questão de iluminação me pedem muito, como que eu montei meu estúdio, as dicas para montar, questão de tirar foto também, que é muito importante, também recebo bastante. Questão de pele, ainda me mandam, eu já fiz 3 lives sobre pele, então vai ficar bem mais pra frente, provavelmente nem todo mundo assistiu, né, que tá entrando muita gente agora, então mais pra frente, assim, depois que a gente passar essa fase toda, né, de passar conteúdos diferentes, eu vou voltar na pele, só que eu fiz bastante. Pra quem não assistiu, eu tenho um canal no YouTube, que é Priscila Alves Makeup, Priscila com 2 L's, então vai lá, se inscreva, eu posto vídeos lá todos os dias, posto dicas, tem aula ao vivo minha lá que eu fiz, então se você não assistiu, corre lá. Inclusive essa aula de pele mesmo, ela tá inteira, completinha lá no YouTube. Se você não assistiu, vai lá. Eu mostro produto por produto e tem tudo, tá? Então, como eu tava dizendo pra vocês, o tema escolhido de hoje foi sobre cílios, que eu abri a caixinha de perguntas e foi um tema muito interessante que me chamou a atenção, que era um tema que eu já tinha pensado anteriormente em fazer. Então, vai ser esse o que a gente vai fazer hoje. Gente, então vamos lá. O acessório principal na maquiagem, hoje em dia é o que? É os cílios. Além, claro, de uma maquiagem super bem feita, uma coisa muito importante que faz, assim, muda a sua maquiagem completamente é a questão dos cílios. Hoje em dia, a gente praticamente não usa mais maquiagem sem cílios, por quê? Porque ele é o up que dá na maquiagem, é aquela parte vamos dizer assim, essencial, que todo mundo precisa, que todo mundo fica mais bonito, que todo mundo fica mais... Gente, é outra coisa, os cílios transformam o olhar da pessoa, transformam a maquiagem. Então, assim, só não usa quem realmente tem um certo incômodo mesmo, não quer, mas provavelmente pode ser que a pessoa tenha colocado em alguma pessoa que não conseguiu colocar direito, ficou incomodando, porque os cílios, ele não foi feito para incomodar, gente. Ele foi feito apenas para embelezar. Então, se provavelmente a sua cliente vai chegar pra você e falar: ah, eu não gosto de cílios porque me incomoda. Fala pra ela, olha, provavelmente se você colocou anteriormente, se alguém colocou e tava te incomodando, é porque não tava do jeito certo. Gente, os cílios, ele não foi feito pra incomodar, então se tá incomodando, tem alguma coisa errada, ou colou no lugar errado, ou colou um pouco pra cima, ou um pouco em cima dos cílios mesmo, sem ser bem na raiz. Então é isso que faz incomodar os cílios, mas eu sempre bato na tecla com as minhas clientes, questão, vamos colocar, vamos ver se você vai acostumar, porque é o seguinte, quando você acaba de colocar os cílios na pessoa, todo mundo, gente, todo mundo. Se eu acabar de colocar os cílios em mim, vai ficar estranho na hora, claro, você acabou de colocar uma coisa em cima dos seus cílios, então, tipo, você vai estar vendo ele ali, vai estar te pesando um pouquinho. Aí quando você passa o rímel e depois espera mais um tempinho, você vai acostumar com ele, você não vai sentir. Então se a pessoa fala que tem um certo incômodo, fala com ela, olha, vamos tentar colocar, não sei que a pessoa não queira mesmo, vamos tentar colocar, provavelmente foi do jeito que colocaram em você antes e eu tenho certeza que vai dar certo. Gente, eu já tive inúmeras clientes que chegavam pra mim e falavam, eu não quero pôr cílios porque me incomoda muito. E eu sou uma pessoa insistente, porque eu sei que o meu trabalho é excepcional nisso, sabe? Então eu
certeza que todas as pessoas que chegavam pra mim e falavam que tinham um certo incômodo pra colocar cílios e não queria colocar, eu convencia elas de colocar. Por quê? Porque eu tenho certeza que não vai incomodar. Aí eu já falava, olha, vai incomodar agora, no comecinho. Daqui a 10 minutinhos você me fala, se você quiser a gente tira. Então eu sempre falo isso, né? Se você quiser, daqui a pouco a gente tira, mas vamos tentar. E, gente, ninguém nunca pediu pra me tirar. E eram pessoas que chegavam com aquilo na cabeça, eu não vou colocar cílios. Então, assim, vai dar forma de você colocar e da forma de você conseguir colocar esses cílios na cliente, tá? Então, isso é muita prática também. Com o tempo vai pegando. Se você não tem muita prática, você vai conseguir pegar com o tempo, tá bom? Então, gente, os cílios é pra dar volume, para dar alongamento, para deixar a curvatura mais bonita. Então, assim, pra mim é um acessório essencial na maquiagem. Por isso que eu escolhi esse tema de hoje, porque a gente não consegue fazer uma maquiagem e ficar totalmente satisfeita se não tiver os cílios, né? Então, primeiramente, eu vou falar com vocês os modelos de cílios, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre as cerdas, as hastes, e depois qual cílios fica melhor em cada tipo de olho. Ele não tem muito segredo, então se vocês estiverem com caneta e papel, anota que é uma coisa facinha ali, você vai pegar, você vai entender pelo sentido que a gente vai conversando, que a gente vai falando, é uma coisa decorada, você vai entender a lógica daquilo, tá? Então vamos lá, os modelos. Primeiramente, os modelos mais volumosos, né? Que são aqueles modelos mais cheios, aqueles modelos com mais cerdas, com mais pelos. E eles preenchem mais a raiz dos cílios, né? Então, quando ele vai juntar normalmente com o nosso cílios natural, nem dá pra ver, porque esses volumosos, eles geralmente não são, tem os que são maiores, né? Mas geralmente eles são mais volumosos mesmos, não grandes questão de alongamento. Então, ele serve mais para preencher os cílios da pessoa. E isso serve muito também para quem tem os cílios muito ralinho. Quem tem, por exemplo, falha nos cílios. Então, eu indico super colocar esses cílios mais volumosos. Por quê? Porque ele preenche. Então, ele fica muito bonito. Ele deixa o olhar da pessoa super, super bonito. Depois, tem os cílios, os de alongamento. Os de alongamento são diferentes do específico de volume, né? Esses de alongamento, eles são cílios maiores, eles são cílios mais longos e são cílios com curvaturas maiores. Ou seja, eles não são tipos volumosos que eles são menorzinhos, só que eles são mais cheios. Esses já são mais alongados. Eles servem para, por exemplo, olhos maiores com cílios maiores, mais extensos, fica muito bonito. E depois tem um que junta os dois, né? Que é os cílios de alongamento mais volume, que são aqueles cílios que eles são mais longos, que eles têm as curvaturas maiores, os fios mais longos, e eles também são super preenchidos, para quem gosta de uns cílios bem pá, né? Aqueles cílios bem que chama atenção, a pessoa já chega, eu quero os cílios, então vai lá, opte por uns cílios com alongamento e com volume, tá? Esses são, assim, os mais comuns de alongamento, de volume e o de alongamento com volume. E depois, na verdade, são 6, né? Volume, alongamento e os outros. Gente, tem um tipo de cílios que hoje em dia a gente não costuma usar muito, mas tipo, é super usável, só que ele usava bastante antigamente, às vezes nem tanto tempo assim atrás, né? Mas é os cílios de tufinho, vocês já viram ele? Ele tem a base, tipo, é só como se fosse uma pintinha assim, é um redondinho e tem algumas sardinhas assim nele. Então, você ia colocando ele em cada pedacinho. Eles são vários tufinhos pequenininhos. Quando você vai comprar, vocês já devem ter visto. São vários assim, ó. Eles vêm com muitos. E eles servem para poder preencher os cílios. E eles ficam bem mais, deixa o olhar da pessoa bem mais natural. Por quê? Porque ele encaixa bem na raiz e deixa o olhar da pessoa super, super natural. Às vezes não dá nem pra ver que tá de cílios.
Quando eu falo que usava muito ele antigamente, é porque as noivas, há um tempo atrás, não tanto tempo assim, não tinham, as pessoas não tinham costume muito de usar cílios. Então, por exemplo, as noivas, quando iam fazer, optavam por colocar ele, porque quase não dava pra ver que a pessoa está de cílios. Ao mesmo tempo que ele fica super bonito, né, ele não aparenta ser um cílios postiço, porque os outros, a maioria das vezes, como eles são mais preenchidos, eles têm a base mais firminha, você consegue ver. Por mais natural que seja, você consegue ver um pouquinho. Fica lindo, maravilhoso, é o meu preferido, esses que são os retos, mas ainda assim as pessoas optavam por esse tufinho porque ficava mais natural, tá? Outro tipo de cílios é o cílio só pra cantinho. Vocês já viram esses cílios? Vende deles, só que não vende dele em todos os lugares, ele é um pouquinho mais difícil de achar, porém as pessoas costumam fazer bastante dele. E inclusive, um tempo atrás, quando eu trabalhava, quer dizer, quando eu nem trabalhava como maquiadora, que eu ia fazer maquiagem em mim, eu tinha muita dificuldade em colocar cílios. Então, as pessoas, por exemplo, assistir YouTube, essas coisas, as pessoas falavam, corta da metade dele, corta a metade dele, você usa só do meio dele até o cantinho exterior, porque vai ser muito mais fácil para você poder aplicar e não vai ter aquela curvatura do olho, porque o mais difícil dos cílios, né, gente, porque os cílios têm, o nosso olho, ele tem essa curvatura. Se ele fosse retinho, você colocava e acabou. Agora, como tem essa curvatura, às vezes os cílios ficam um pouco para cima, então é um pouquinho mais complicado. Então, para a pessoa que não tem muita prática, a pessoa que não tem muito... ainda não leva muito jeito para poder colar cílios em clientes ou até nela mesmo, é muito mais fácil eu usar esse cílio só pro cantinho, porque ele fica com... o efeito dele fica muito bonito, até porque no comecinho a maioria das pessoas já tem esses cíliozinhos e a maioria dos cílios eles já são, os postiços mesmo, a maioria eles já são menorzinhos no cantinho interno. Então é como se ele fosse menorzinho e fosse chegando no final e ele fosse ficando mais volumoso, maiorzinho. Então costuma só preencher esse final, que fica super bonito também, e é uma ótima opção para quem ainda tem dificuldade em colar cílios, que é esses cílios de cantinho, tá? E por último, os cílios artísticos. Gente, os cílios artísticos, o nome por si só já diz, né? Aqueles cílios super alongados, super volumoso. Os cílios geralmente às vezes tem pena, tem glitter, tem brilho. Só que esse tipo de cílios não é usado em maquiagem social, né, gente? Então, assim, vou deixar ele um pouquinho de lado, mas foi apenas para falar os modelos de cílios que integram esse mundo da maquiagem. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as cerdas dos cílios. Quais são as cerdas? Gente, tem a cerda sintética e a cerda natural. A cerda sintética, o nome por si só já diz, né? Eles têm fios sintéticos. Eles não são fios naturais, são fios... às vezes, dependendo do modelo dos cílios que você comprar, tem muitos cílios que são perfeitos, eles se passam por cerdas naturais, que são sintéticos. Mas tem alguns outros que você consegue ver na cara. Tem alguns cílios muito baratinhos, quando você vai comprar, você vai ver que ele é um preto muito preto. Tem uns pretos que ficam brilhando, sabe? Então, assim, ele não fica legal na maquiagem. Quando você for comprar... dá uma olhadinha se ele não é aquele preto que fica brilhando muito, que você tá vendo aquele que ele chama atenção, que ele é muito preto. Porque os cílios de ninguém é extremamente preto, como alguns que eles colocam para vender de cerdas sintéticas. Porém, tem muitos cílios maravilhosos de cerdas sintéticas. Basta você saber escolher, tá? E os cílios natural, que de fios naturais, que o nome por si só já fala, né? São fios de cerdas naturais. O que seriam esses fios de cerdas naturais? Fios de cerdas naturais são feitos com cabelo humano. E eu achei uma curiosidade muito
muito interessante falar pra vocês. Aí vocês devem pensar assim, nossa, os cílios é feito de cabelo de gente mesmo, cabelo humano sim, ele é feito de cabelo de gente. Mas a maioria das fábricas que produzem esses cílios, essas fábricas, eles importam o cabelo para ser feito, os cílios, da Indonésia. Por quê? A Indonésia é o país que tem maior quantidade de pessoas com cabelos naturais, cabelos virgens, cabelos sem pintura, sem tintura e sem química. Olha que coisa mais interessante. Tanto é que o país que mais produz perucas no mundo é a Indonésia. Então, assim, a maioria das fábricas que produzem esses cílios naturais importam da Indonésia. Então, por isso que os cílios não faz mal, porque eles são cabelos, obviamente, além disso tudo, de não ter química, de não ter pintura, de não ter nada, ele também é super tratado. Então, não costuma ter alergia, não tem maiores complicações em nada. Eles ficam maravilhosos, eles super encaixam com os seus cílios, porque eles já são de cabelo natural mesmo, da mesma forma que os seus cílios Então, ele meio que, ele encontra com os seus cílios, né? Então, assim, dificilmente vai dar diferença dos cílios natural da pessoa para esse outro cílios, porque ele também é feito de cabelo natural, tá? Vamos lá. As hastes agora dos cílios. Quais que são as hastes? O que, na verdade, inicialmente é a haste? A haste é aquela base dos cílios. Seria essa partezinha aqui, ó, dos cílios, onde que eles ficam colados. Então, existem as hastes de linha, a linha mesmo, tipo, elas são mais molinhas, a base de nylon e a base de plástico. A base de plástico é às vezes um pouco mais fácil de achar, porque vende muito em lojas de cosmético, lojas tipo de cidades assim mesmo, é mais fácil achar e eles são mais em conta, eles são mais baratos, só que tem que tomar um certo cuidado quando você for comprar com haste de plástico, porque tem muitas hastes que elas não têm tipo uma malemolência ali na hora que você for colocar os cílios. Algumas elas são tão retas que na hora que você for colar aqui no finalzinho, você vai chegar aqui no começo, ela firma tanto para ficar reta que às vezes ela levanta assim, ó. Muitas vezes ela levanta. Então, se você for comprar alguns cílios com haste de plástico, dá uma olhadinha, tenta tirar ele, olha se ele é muito duro ou se ele é muito mole. Se ele for molinho, ok. Tem muitos de cerdas de plástico que ficam muito bonitos, não dá pra ver, ele é super molinho, então assim, ele encaixa com o formato do olho, porém tem alguns que não são tão molinhos assim, eles são mais duros e mais difíceis de colocar. Quando a haste é de nylon ou de linha, ela é mais fácil, porque ela é mais molinha, então ela adapta melhor na curvatura do olho, tá? Então deem preferência por comprar essas duas, tá? Gente, onde cortar os cílios? Muita gente pergunta. Por quê? Porque todos os cílios, quando a gente compra, ele vem de um tamanho grande. Por quê? Porque tem pessoas com olhos grandes, com olhos arredondados, por exemplo, que são olhos maiores, olhos amendoados, maiores. Então, todos os cílios eles têm que vir num tamanho maior para você conseguir adaptar aos diversos tamanhos de olhos. Então, por isso que todos vêm grandes. Mas você vai usar todos grandes? Não. 80% das vezes você tem que tirar pelo menos uma pontinha, porque eles realmente vêm grandes. Então, onde você vai cortar os cílios da sua cliente? Gente, você vai cortar, por exemplo, você vai pegar os cílios, tirar ele da caixinha e colocar na frente dos olhos dela, a sua cliente de olhos fechados, e você vai ver o quanto você precisa tirar desses cílios. Então, onde que eu vou tirar? Geralmente, não são todas as vezes, mas geralmente a gente tira no cantinho externo, ou seja, no finalzinho. Por quê? Porque para você não tirar aquele efeito degradê, porque como eu disse, a maioria dos cílios, eles começam menorzinhos e termina maior.
Então, às vezes, se for tirar muito, por exemplo, do cantinho interno do olho, ele vai ficar do grande para o maior ainda. Você não vai conseguir aquele efeito degradê. Então, geralmente a gente corta no cantinho externo. Mas, e se o olho da pessoa for bem grande, eu tiver que tirar apenas um pedacinho, um pequeno tufinho. Se o olho da pessoa for bem grande, vai fazer falta aquele tufinho maior que você pensou em tirar no canto externo. Então, o olho da pessoa é grande, você quer chamar atenção pro olho, quer deixar o olhar mais bonito. Então eu tiro, você vai tirar no cantinho interno do olho, porque é um pedacinho muito, muito pequenininho, sabe? Então, quando você tem que tirar muito, começa do canto externo, aí vai tirando do canto externo. Pra quê? Pra não tirar aquele efeito degradê, começando pequeno e ficando pro grande, porque senão, dependendo do lugar que você for cortar, ele vai ficar do grande para o maior ainda, então não fica legal. Então, se for ter que tirar um pedacinho pequeno, assim, não, é só pra dar uma encaixadinha ali, pode tirar do cantinho interno do olho, tá bom? Vamos lá. Vou mostrar pra vocês agora a questão dos cílios, qual fica melhor em cada tipo de olho, que é o que mais vocês queriam ver, né? Eu dei só uma passada nisso, sobre questão de modelo, de arte, essas coisas, pra ajudar quando vocês forem comprar e ter uma ideia mais ou menos da variedade que vocês vão encontrar, tá? Então eu vou mostrar pra vocês... são mais ou menos uns 4 tipos de olhos, assim, porque tem alguns que são universais, você consegue colocar todos os tipos de cílios, tá? Então vamos lá. Não, eu vou começar inicialmente com os cílios de modelos. Por quê? Quando a gente vai escolher modelo, quando você vai escolher uma modelo, a gente precisa de modelos com olhos grandes, com olhos amendoados, com olhos largos, com pálpebra larga. Então, todos os meus cílios para modelo são cílios maiores, porque eu já escolho pessoas com pálpebras maiores, porque para você conseguir fazer um esfumado mais bonito, para você conseguir trabalhar melhor no olho da pessoa, porque às vezes não adianta a pessoa ser apenas bonita, a pessoa ser fotogênica, você tem que ter um espaço para você conseguir trabalhar a sombra no olho dela, porque senão não vai aparecer. Quando a pessoa for abrir o olho, vai sumir tudo. Então, por isso que a gente prefere pessoas com pálpebras maiores. Por isso, eu uso cílios que já são maiores. Eu vou indicar 3 para vocês que eu amo demais. Ó, o meu queridinho no momento, eu já tinha mostrado pra vocês, é esse aqui, ó. Todos esses aqui, gente, são cílios de Mink, tá? Mink 3D Hair, que ele vem escrito na caixinha. O modelo desse aqui, ó, é o SD10, tá vendo? Gente, ele fica muito, muito bonito. Todas as minhas últimas fotos do meu Instagram, no feed, foi com esse modelinho aqui, ó. Ele começa um pouquinho menor, ó. Ele termina bem maior e ele é meio transpassado, ó. Vem umas cerdas pra cá, umas pra cá. Então elas se cruzam e dá um efeito muito bonito, ó. Tá vendo? Aí tem uns menorzinhos e tem os fios maiores, ó. Fica muito, muito bonito. Eu tô apaixonada nesse modelo e no momento ele é o meu preferido, tá? Depois tem o SD20, que ele é um cílios mais... ele é mais preenchido, ele é um cílios de mais volume, ó. Esse aqui é o SD20. Só que esse aqui eu já uso ele pra... Quando a pessoa tem, às vezes, um pouquinho a pálpebra caída, porque ele é menorzinho no começo, ó, aí ele começa a ficar maior e um pouquinho menor aqui. Só que, como ele é pro modelo, eles já são mais volumosos, então nem sempre a modelo vai ter a pálpebra caída, porque eu não vou escolher uma pessoa que tem a pálpebra muito caída. Mas esse aqui, ele é um modelo de cílios volumoso, que fica muito bonito e ele não fica tão... aquela coisa pesada, sabe? Por exemplo, você quer fazer uma maquiagem super bonita, às vezes um estilo mais noivinha, que pra ficar mais clean, mais iluminada, só que você não quer pesar tanto nos cílios, porque muitas noivas não gostam, né? Então, eu opto por um cílios igual esse aqui, ó, SD20. Ele fica muito bonito. E o último de modelo que eu tenho aqui agora é o SD18. Gente, esses cílios é bem parecido com esse SD20,
que eu mostrei pra vocês. Só que a diferença dele é que ele é mais alongado, ó. Ele é mais alongado e mais volumoso, mas tipo, eles se parecem muito. Os dois começam menores, aí vão ficando maiores e terminam um pouquinho menorzinho, ó. Tá vendo? É o SD18, só que ele é mais volumoso, ele é mais cheio, ele é maior. Então, por exemplo, quero fazer uma maquiagem colorida, que geralmente você vai pesar um pouco mais numa maquiagem mais colorida, né? Que você quer chamar a atenção. Então eu coloco ele, ou quando você vai fazer, por exemplo, um smoke eyes, você quer o olho bem pá. Então eu gosto muito de usar ele, que ele fica muito, muito bonito, ó. Esse aqui é o SD18, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês questão de variedade de olhos com os modelos de cílios, tá? Eu vou começar com esse aqui, ó, que é pra olho gordinho, aquela pálpebra mais gordinha, sabe? Ó, esse tipo de olho, eu opto por cílios assim, ó. Eles são menores no cantinho interno e vão ficando maiorzinhos no cantinho externo. Porém, eles não são muito grandes, eles são um pouco mais naturais. Por quê? Porque a pálpebra da pessoa já é uma pálpebra gordinha. Então, se você colocar, ainda que seja menor no canto interno e maior no canto externo, se você colocar ele muito grande, ele não vai ficar harmônico, porque a pessoa já tem a pálpebra gordinha. Então, eu opto por colocar eles menorzinhos no canto interno, maior no canto externo, mas que eles não sejam tão pesados, que eles não sejam tão grandes, tão alongados, tá? E também por que eu opto por fazer assim? Por que eu opto por esses cílios que é menorzinho e vai ficando maior nesse tipo de olho? Porque o olho da pessoa, ele já é um olho mais gordinho, então a gente tem que tentar deixar ele um pouquinho mais amendoado, para chamar a atenção um pouco mais dele. Por isso que ele fica um pouquinho menor no cantinho e dá aquele gatinho no final, que aí vai deixar o olho da pessoa mais bonito, tá? Agora eu vou vir com os olhos arredondados. Os olhos arredondados, gente, eu nem falei a numeração deles, né? Vocês podem anotar a referência dele, que quando vocês forem procurar, depois no final eu falo onde eu compro, é só digitar a referência, tá? Esse aqui, ó, é o W04 e esse outro aqui, ó, é o A21. Esse A21 eu uso muito, inclusive para pessoas mais... Ele dá pra tudo, tá, gente? Ele dá pra colocar com qualquer tipo de olho, ele fica legal. Só que eu gosto muito dele também para pessoas de pele mais madura, que não gostam de cílios muito pesados, muito longos, muito volumosos. E ele fica super natural, ó. Ele fica muito bonito. E uma coisa que eu costumo fazer quando a pessoa ainda assim acha esse aqui grande, porque ele é super natural, gente. Ele fica super natural mesmo. Às vezes nem dá pra ver que tá de cílios. Só que, obviamente, ele faz um efeito muito bonito de cílios. O que eu faço quando eu quero ele um pouco menor? Por exemplo, uma vez eu fui maquiar uma senhora, ela tinha mais de 90 anos e ela queria colocar os cílios, e foi uma gracinha. Então, o que eu fiz? Nesse finalzinho aqui, ó, aqui na pontinha deles, eu recortei um pouquinho. Por que eu podia recortar? Porque ele não ele não tem uma cerda maior, uma menor, maior, uma menor. Se ele fosse assim, eu não conseguiria recortar. Mas como ele é retinho, em cima dele é retinho, então eu consigo tirar um pouco para diminuir o tamanho do alongamento dele, tá? E fica muito bonito. Então é só tirar as pontinhas que ele vai ficar menorzinho e vai ficar ainda mais natural, tá? Agora esse aqui eu vou pegar o modelo deles, ó, é o G806. E esse aqui é o G602, G806 e G602. Ó, esse aqui eu opto por usar ele em olhos arredondados. Esses olhos arredondados são geralmente aqueles olhos maiores, aqueles olhos um pouco mais arregalados, né, gente? Então, vocês estão vendo, ele é um cílios mais volumoso. E ele também é um cílios mais alongado, que foi o primeiro modelo o terceiro modelo que eu falei pra vocês que tinham.
Eles são longos e são mais volumosos, ele tem maior quantidade de cerdas, ó. E eles, para esse tipo de olho arredondado, eu opto também por usar um menor no cantinho interno e ele vai ficando maior no cantinho externo. Para quê? Para dar aquele efeito de gatinho, pra gente tentar amendoar aquele olho da pessoa. Por quê? Porque o olho dela é muito arredondado. Então a gente vai tentar amendoar ele com o efeito gatinho, que é menorzinho no cantinho, maior no final, e eles são maiores e mais volumosos, tá? Como os cílios, os olhos arredondados, eles geralmente são grandes, então a gente pode usar eles mais alongados, não precisa ter muito medo de usar e de ficar muito exagerado, essas coisas. Então por isso que eu gosto muito desses dois, o modelo deles ficou muito bonito, tá? Agora eu vou pegar um que eu uso, gente, me perguntam muito sobre cílios para pálpebra caída. Então, os cílios para pálpebra caída, quando você pensa em pálpebra caída, você pensa geralmente que o olho da pessoa é um pouco menor, é um pouco mais fechado, né? Então, por isso que eu vou indicar esse aqui para vocês, ó. Por quê? Porque ele começa menorzinho, aí ele vai ficando maior e termina menorzinho de novo. E para que serve isso? Serve para o meio dele deixar o olho da pessoa maior, deixar o olho da pessoa mais aberto. Porque se a gente usar para uma pálpebra caída uns cílios que começa pequenininho e termina grandão, então você vai deixar ela mais caída ainda. Por quê? Porque no final você vai estar pesando muito, então vai cair. Qual que é a nossa intenção? A nossa intenção é aumentar o olhar da pessoa, porque ela tem o olho um pouco fechado. Então, para a gente deixar esse olho fechado, a gente tem que chamar mais atenção para o centro dos olhos dela. Então, a gente só vai conseguir fazer isso com os cílios que começa menor, vai ficando maior e termina menor. Ou seja, ele não pesa no cantinho. Ele vai deixar o olhar da pessoa maior, o olhar mais aberto e vai ficar super bonito, não vai pesar, tá? A numeração desse aqui é o G805, tá? G805. Ele fica super bonito também. Muito bonito, tá? Agora, o melhor tipo de olho que tem. Por quê? Seria o melhor tipo de olho? Porque você pode usar tudo nele, que tudo vai ficar bonito. Você pode usar ele, um que começa menor, fica maior, termina menor. Você pode usar um que começa pequenininho e termina mais alongado. Você pode usar uns cílios mais espaçados, uns que tem algumas cerdas menores, outras cerdas maiores. Você pode usar todos os tipos de cílios que vai ficar bonito, porque é o tipo de olhar mais harmônico que tem, que seria o olho amendoado. Então eu vou mostrar pra vocês na verdade, que eu nem tinha mostrado, mas que é um dos meus preferidos para colocar em cliente. É esse aqui, ó. É o 3D L03. E muita gente me pergunta qual que é quando eu posto foto de cliente, principalmente em formatura, que em formatura ele é um cílios maior, né? Ele chama mais atenção e as maquiagens geralmente são mais elaboradas. Então eu gosto muito de usar ele e sempre me perguntam. Ele começa um pouquinho menor, ó, e ele termina bem maiorzinho. Ele tem umas cerdas menores e umas cerdas maiores. Gente, ele fica maravilhoso na maquiagem. Ele dá um estilo blogueira na maquiagem da pessoa. Com maquiagens claras também, ele fica muito bonito. E eu tenho certeza que você já viu foto que eu usei esses cílios. Você falou, nossa, que cílios maravilhoso. Porque ele fica realmente muito bonito, tá? Esse aqui é o 3D L03. Então, gente, esse aqui eu compro muito, gente, porque eu sou apaixonada com esse modelo. E o outro que eu gosto muito também, por quê? Porque ele é mais pretinho, só que esse aqui, lembra que eu falei pra vocês que tem os de base de plástico, geralmente eles são mais pretinhos, mais escuros? Esse aqui ele tem a base de plástico, só que a base dele é bem molinha, então a gente consegue mexer com ela bem e deixar o formato certinho do olho. Ele não é aquele que fica retão e você não consegue manusear ele no olho. E ele fica muito bonito.
por ele ser esse pretinho, mas ele não parece ser de cerdas sintéticas, de plástico, né? Porque ele não fica com aquele brilho forçado, aquele brilho coisa artificial, sabe? Ele fica muito, muito bonito, eu gosto muito dele também. Esse aqui, ele é o 001. Gente, eu tô falando a referência, cada um, na verdade, é de uma marca. Só que, igual eu falei, no final, quando eu falar onde que eu compro todos, é só você digitar lá no site cílios e joga a referência que vocês vão encontrar, tá? Então, anota só a referência que vai facilitar muito. Esse aqui é o 001. Gente, olha como ele é pretinho e como ele é cheio e ele é alongado também. Então, para olhos amendoados, eu gosto bastante de chamar atenção para os olhos, porque é um olhar muito harmônico, é um olhar que fica muito bonito. Geralmente, todo tipo de maquiagem que você fizer, todo tipo de sombra vai chamar atenção. Então, eu gosto de cílios mais que chamem mais atenção, tá? Então, eu gosto muito desses dois. Porém, dá pra usar todos. Como eu disse, é o tipo de olho mais harmônico que tem, a gente pode usar e abusar. Um que eu gosto muito também foi esse aqui que eu mostrei pra vocês, ó. Ele é o G806, que esse aqui eu dei a dica pra quando a pessoa tiver o olhar mais arredondado, né? Pra gente tentar deixar ele mais amendoado. E quando você usa ele já no olho mais amendoado, ele fica maravilhoso, porque ele fica com um efeito gatinho, ó. Ele é bem grandinho no final. E esse aqui é o G806. Gente, ele é muito bonito. E cerdas naturais, tá? Muito bonito mesmo. E esse aqui também, ó. E também é pra cílios, pra olhos arredondados. G602. E igual eu falei, esse tipo de olho você pode usar qualquer cílios que vai ficar bonito. Só que eu gosto de cílios maiores, até porque o olho já tem um formato mais... tem um formato muito bonito. Então eu gosto bastante de chamar atenção para o olhar, por isso que eu gosto de cílios maiores. Porém, eu sempre pergunto para minha cliente qual é o tipo de cílios que ela quer. Obviamente, eu vou pegar os que eu acho que vai dar pro olhar da pessoa e vou mostrar para ela poder escolher, porque o modelo, o jeito, eu escolho. Por exemplo, para pálpebras caídas, que eles são menorzinhos, aí ficam maiores e terminam as menorzinhas. Então eu vou pegar os que eu tenho desse modelo e vou mostrar para cliente. Por quê? Porque eu posso ter eu geralmente tenho um menorzinho, um bem natural, um médio e um mais cheio. Então eu sempre mostro para quê? Para você não correr o risco da pessoa não gostar dos cílios. A maquiagem pode estar maravilhosa, você pode achar maravilhoso colocar uns cílios gigantes na cliente, mas se ela não gostar, se ela não adaptar, ela não vai se sentir feliz ali, ela não vai sair satisfeita. E por mais que você ache que foi a coisa mais linda do mundo, não vai adiantar, porque ela pode não voltar só por causa dos cílios. Gente, vocês não têm noção de quantas clientes já chegaram aqui pra mim e na hora que eu fui perguntar a questão dos cílios, que eu fui mostrar pra ver qual é a opinião dela, ou qual tipo de cílios que ela mais gostava, elas viravam pra mim e falavam assim: nossa, que bom que você pergunta, porque eu fui, uma vez eu fui numa maquiadora e ela colocou uns cílios gigantes em mim, eu fiquei parecendo drag queen, ficou horroroso. Pode ser que estivesse a coisa mais linda do mundo, mas pra maquiadora, pra cliente não tava bonito. Então ela não voltou lá por causa dos cílios. Então, gente, pergunta para sua cliente que tipo de cílios mais ou menos ela gosta mais natural, se ela gosta de um mais volumoso ou se ela gosta de um maior, um cílios mais alongado. É importante você perguntar, porque aí você vai escolher o modelo de acordo com o olho dela, mas ela vai falar para você qual tipo que ela prefere, se ela prefere mais natural, se ela prefere mais volumoso, se ela prefere mais alongado. Não vai ter como você errar na hora de você colocar. Na hora que a pessoa levantar, ela vai ficar satisfeita com aquilo. Por quê? Porque ela escolheu o tipo de cílios que ficaria melhor nela. Logicamente, depois de você escolher qual o modelo dos cílios que daria para usar nela, né? Então façam isso, gente. Não corram o risco de perder cliente por causa de bobeira. É uma bobeira muito grande e eu sei que muita gente perde. Então eu não peco nisso e não peco em você também, tá?
Esse aqui eu já falei, eu deixei pra falar depois, mas acabei que quando eu tava falando já sobre, quando eu mostrei ele, que era pra pálpebra gordinha, eu já tinha mostrado. Esse aqui é o A21. E esse aqui, gente, eu tenho bastante dele também, porque muita gente gosta de cílios bem natural, né? Então, como eu disse, ele é um cílios bem natural. E dependendo se a pessoa quiser mais natural ainda, você pode cortar aqui em cima dele, ó, e deixar ele menorzinho, ele fica muito bonito, tá? Ele é um natural, mas ele fica super bonito. E vamos ver. Gente, eu acho que no geral é isso que eu tinha pra passar. Questão sobre colas, eu já tinha falado sobre, eu já fiz uma aula específica de colas. Então, assim, se você não assistiu, vai lá no meu canal do YouTube, Priscila Alves Makeup, como eu já falei mais no início do vídeo, Priscila com 2 L's, que tem uma aula só eu falando sobre colas, só. Então eu dei dicas das colas para cílios, questão de custo-benefício, questão do que dura mais, questão do que é mais fácil, do que é melhor, do que é mais rápido. Então, se você não assistiu, gente, vai lá assistir, porque vale a pena demais. É só para dar uma adiantadinha, assim, pra você que não assistiu, questão de cola, não uso cola preta e não indico você usar, porque a cola preta faz bagunça. Se você passar ela na base dos cílios e você encostar, um lugarzinho que você encostar errado, ela vai manchar como se fosse uma tinta na pálpebra da sua cliente. Então eu não indico mesmo você usar cola preta. Escolham cola branca, que elas ficam transparentes, depois você apenas tampa ela com o delineador, tá? Não escolham a preta, gente. Cola preta dá um trabalho danado. E deixa eu ver. A cola que eu mais uso no momento, pra quem me acompanha um bom tempo já sabe, que é a cola da Pra Maquiar, porque ela é uma cola que seca super rápido. Eu não tenho muita paciência de ficar esperando, até porque na maioria dos meus atendimentos são nos dias que eu atendo são muito corridos, tipo, é uma atrás da outra, então não tem muito tempo, não tem muita paciência de ter que ficar esperando secar, ficar banando. Então eu gosto muito dessa da Pra Maquiar, porque ela age bem rápido, ela seca bem rápido, então eu passo ela na haste, na basezinha dos cílios, eu dou uma banadinha que ela já automaticamente já cola. Gente, qual é o ponto da cola que eu devo saber que tá pronta pra colar nos cílios? Qual é o ponto dos cílios, na verdade, né? Que a cola tá pronta pra poder colar nos cílios. Gente, você vai passar a cola. Nem todas secam rápido, igual essa que eu já falei, que é a da Pra Maquiar, que ela seca rápido. A maioria das colas, elas demoram pra secar. Então, qual o ponto que eu tenho que saber que a minha cola vai estar pronta pra colar? Gente, você passou a cola na base, passou a cola na haste dos cílios. Pega, geralmente tem aqueles prendedorzinhos, né? Aí eu gosto muito de colocar quando eu não tô com a cola da Pra Maquiar, que é rápida, eu coloco e deixo ele secando. Então vou fazendo outra coisa, vou retocando outra coisa, passando batom, finalizando. E depois, aí eu vou olhando. Aí eu pego esse prendedorzinho e eu gosto de pôr o dedo. Então se você põe o dedo e puxa assim, a cola vem junto, ó. Ela vai subir junto com você, então é porque tá na hora de você colar. Se você pôr a mão assim na cola, na basezinha, na haste dos cílios, e ela sair como se fosse um pinguinho mesmo, ou seja, ela não puxou, não tá na hora de você colocar. Se você colocar, ela vai dançar nos cílios da cliente, não vai colar, você vai ter que tirar, passar a cola de novo, esperar tudo de novo para depois colar. Então, olhem se a cola já começou a secar. Se você colocou o dedo assim põe geralmente no meio, não põe na pontinha, tá, gente? Porque se você colocar na pontinha, a pontinha já é um lugar que a cola que já sai mais rápido automaticamente nos olhos da pessoa. Então põe a mão assim no meio, o dedinho assim, ó. Se você vê que tá super molinha ainda a cola, não tá na hora de você usar. Se você colocou, a cola puxou junto com você, deu aquele puxão, tá na hora de colocar. Então, chegou nesse ponto, pega e aplica. Que aí não vai ter erro. Ela não vai dançar nos cílios da sua cliente e você não vai ter maior trabalho, maiores complicações para isso, tá bom? E, gente, o que eu tinha pra passar pra vocês hoje era isso. Quarta-feira eu vou fazer uma técnica, provavelmente vai ser de pele negra, que vocês me pediram bastante. E eu espero contar com vocês quarta-feira, às 8 horas novamente.
assistam, vem, principalmente pele negra, gente, é uma coisa muito, muito fundamental, é muito necessária você saber fazer uma pele negra. E tem muita gente que erra em coisas assim inaceitáveis, sabe? Na pele negra. Tem coisas que você não deve fazer de jeito nenhum, tem muita gente que erra e que peca nisso e perde cliente à toa, sabe? Então, assim, eu vou passar todas as dicas, vou passar tudo pra vocês e espero vocês quarta-feira às 8 horas, tá bom? Beijo!